Olá, sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre os processadores. Meu grupo é formado por mim, Cauã Gabriel, Giovana Rocha e Taline Rodrigues. Bom, para começar, eu vou falar sobre o que é um processador em si. O processador, ou CPU, como ele também é chamado, é basicamente o cérebro do computador. Ele executa instruções, processa dados e coordena todas as operações do sistema. O seu funcionamento ele se divide em três etapas principais, que são a busca, a decodificação e a execução. Vou falar um pouco sobre essas etapas. Primeiro, o processador busca por todas as instruções existentes na memória. Depois disso, ele decodifica essas instruções para que ele possa ser compreendidas pelas partes internas do processador. E então, na última etapa, ele executa as instruções, realizando assim as operações aritméticas, lógicas, de controle e de entrada e de saída de dados de um computador. Agora eu vou falar sobre a história dos processadores e seus principais pontos. Nos anos de 1940, surgiram os primeiros computadores eletrônicos, estes que tinham válvulas e eram enormes. Passou um tempo, então na década de 1950, houve a introdução dos transistores que tornou os computadores da época menores e mais eficientes. Na década de 1960, houve a invenção dos circuitos integrados, permitindo máquinas mais compactas e poderosas, e com a lei de Moore prevendo dobrar o número de transitores em chips a cada 2 anos. Nos anos de 1970, o Intel 4004, o primeiro microprocessador, marcou o início dos computadores pessoais. Passou um tempo, e então a IBM lançou seu primeiro PC em 1981, e nessa época já havia uma rápida e grande evolução dos microprocessadores. Durante os anos de 1990 e 2000, os processadores com Pentium da Intel se tornavam cada vez mais avançados com a introdução de múltiplos núcleos. Nos anos de 2010, o foco foi na eficiência e desempenho, com processadores como Intel Core i e AMD Ryzen utilizando tecnologias avançadas para aumentar o poder do processamento. Irei falar sobre os componentes e o funcionamento de um processador. Como componentes, tem uma unidade de controle, ou CPU, que coordena todas as operações, interpretando instruções e gerando sinais de controle. Temos também a unidade lógica aritmética, ou a LU, que realiza operações aritméticas e lógicas processando dados vindo da memória ou dos registradores e retornando os resultados. Temos os registradores, que são pequenas unidades de armazenamento temporário dentro do processador que permitem acesso rápido aos dados essenciais para a ALU. Além disso, temos a memória cache, que é uma memória de alta velocidade que armazena dados frequentemente acessados, aumentando a eficiência do processador. Temos também a unidade de decodificação, que ela traduz as instruções em sinais compreensíveis pelos outros componentes do processador. Os barramentos, que transportam dados entre os componentes e outros dispositivos ali dos sistemas. E por último, temos o contador de programa ou PC, que contém o endereço da próxima instrução na memória, que a CPU busca, decodifica e a ALU executa, completando assim o ciclo de instrução. Processadores RISC e CISC. Irei falar agora um pouco sobre cada uma dessas arquiteturas. Começando pela CISC, ou computador com um conjunto complexo de instruções, que é conhecida, como o próprio nome já diz, por sua capacidade de executar centenas de instruções complexas. A principal vantagem dessa arquitetura é possuir muitas instruções armazenadas no próprio processador, o que facilita o trabalho dos programadores e reduz o tamanho do código executável. Essa arquitetura CISC ela se destaca pela sua versatilidade e também pela capacidade de processar grandes e complexas instruções. Já a arquitetura RISC, ou computador com um número reduzido de instruções, ela utiliza um conjunto pequeno de instruções que são executadas diretamente pelo hardware sem microprogramação. Isso permite que o RISC ele processe ali operações simples mais rapidamente, podendo realizar até 5 instruções ao mesmo tempo, comparada à arquitetura CISC, que executa apenas uma. As principais características dessa arquitetura, elas incluem limitado número de instruções, codificação de instruções em palavras de tamanho simples, execução sem microcódigos, altas taxas de execução, uso intenso de pipelines, poucos modos de endereçamento, operações com a memória
com a memória restrita a transferências, operações lógicas e aritmética entre registradores com instruções de 3 endereços. Então, enquanto a arquitetura CISC ela foca em instruções complexas e versatilidade, a arquitetura RISC ela se destaca pela simplicidade e eficiência em executar operações básicas rapidamente. Olá, meu nome é Giovana e eu vou explicar um pouco sobre as seguranças de processadores. Bom, a segurança de processadores é uma área crucial de cibersegurança que se concentra em proteger os processadores contra uma variedade de ameaças, como ataques de softwares, explorações de vulnerabilidades, ataques de canal lateral e muito mais. Bom, vou falar agora sobre um pouco de alguns aspectos importantes relacionados à segurança de processadores. As explorações de vulnerabilidades, os processadores estão sujeitos a várias vulnerabilidades que podem ser exploradas por atacantes para comprometer a segurança do sistema. Também temos o ataque de canal lateral, que além das vulnerabilidades de softwares, os processadores também podem ser vulneráveis a ataques de canal lateral, nos quais um atacante explora informações obtidas através de canais não diretos, como o consumo de energia ou a radiação eletromagnética, para comprometer a segurança do sistema. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre tipos de processadores e o curso hoje em dia. Processadores para desktop e laptop são processadores Intel Core i3, 5 e 7. Esses são processadores populares para uso pessoal. Os modelos mais recentes, como os da série Intel Core de 10ª geração, podem variar aproximadamente 200 ou 400 ou até mais dólares, dependendo do modelo e das especificações. Processadores AMD Ryzen. A linha Ryzen da AMD oferece alternativas competitivas aos processadores da Intel. Os preços dos processadores da Ryzen variam de cerca de 200 a 500 ou mais, dependendo do modelo e da geração. Já os processadores Intel Xeon, projetados para uso em estações de trabalho e servidores, os processadores Xeon da Intel são conhecidos por seu desempenho confiável e recursos avançados. Os preços dos processadores Xeon podem variar de algumas centenas de dólares e vários milhares, dependendo do modelo e da configuração. Enfim, mas os processadores da AMD EPYC. A AMD também oferece processadores de servidor competitivos, como a linha EPYC, que oferecem desempenho e eficiência energética, e os preços dos processadores EPYC podem variar de algumas centenas a vários milhares de dólares, dependendo das especificações. Podemos ver que eles têm uma grande competitividade no mercado. Bom, os processadores para dispositivos móveis são processadores Qualcomm Snapdragon. Os processadores Snapdragon são comuns em smartphones, tablets e Androids, oferecendo desempenho eficiente em termos de energia. Os preços dos dispositivos móveis que utilizam processadores variam amplamente, dependendo do fabricante e do modelo do dispositivo. Os processadores Apple A-séries. Os processadores A-séries desenvolvidos pela Apple alimentam iPhones, iPads e outros dispositivos da empresa. Como a Apple fabrica seus próprios dispositivos, os preços são determinados pelos custos totais do dispositivo. Além desses, há também uma variedade de processadores específicos para aplicativos especializados, como processadores embarcados pelos dispositivos IoT, processadores de sinal digital DSP para processamento de áudio e vídeo, e processadores para aplicações de inteligência artificial e aprendizado da máquina. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre os processadores e muito obrigado pela atenção de todos até aqui.